João Paulo, Lucas Braga, Basso, Messias, Dodô, Gabriel Inocêncio, Thomas Incon, Jean Lucas, Soteldo, Júlio Furti, Marcos Leonardo. Esses são os 11 jogadores que estão na história do Santos, não de forma positiva, mas como a escalação que rebaixou o Santos para a Série B. E, obviamente, comandado por Marcelo Fernandes. E vamos falar o banco também, né? Que eles merecem, porque eles são merecedores desse resultado. Eles batalharam para isso e eles conquistaram. Diógenes, João Lucas, Jair, que eu passo pano totalmente, mas estava lá, infelizmente. Dodi, Lucas Lima, Miguelito, também passo pano. Nonato, Maxi Silveira, Mendonça, Wesley Patati, Bruno Mezenga e Morelos. O jogador que fez 2 jogos com a camisa do Santos e provavelmente irá sair do clube na próxima temporada, já que o Santos irá disputar a Série B, muito por conta desses jogadores que estão aí e alguns outros que não estão, né? O senhor Felipe Jonathan, que já estava no Ceará de férias no momento do jogo. O senhor Vladimir tomou 7 gols do Internacional, não tá indo nem pro banco nos últimos jogos. Eu achei esquisito, mas beleza, né? E o nosso querido cartão Amarídia, né? Que é o Rodrigo Fernandes, que a todo momento toma um cartão. É um cartão amarelo por segundo com esse uruguaio. Bom, essa é a escalação do Santos. Quem tá me vendo no podcast, no vídeo, vê que atrás o Santos colocou o seu maior bem, o seu maior jogador, porque o Santos tem o costume de colocar os jogadores na escalação com o jogador do lado. E dessa vez, não. Dessa vez, colocou a sua torcida, que foi o seu melhor jogador na temporada, mas infelizmente a incapacidade dos atletas do Santos fez com que a torcida chorasse. Vocês veem que eu tô com a camisa do Santos aqui, não preciso negar pra ninguém que eu sou santista. E hoje o programa, o episódio 111, vai ser um desabafo e também algumas opiniões, né? Vou manter meu lado profissional, mas também um pouco do lado torcedor, vocês precisam saber disso. E, bom, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Campos, esse é o Virada Paulista Podcast. Segue a gente lá no Instagram, @viradapodcast. Segue aqui, se inscreve no nosso canal, deixa o like, comenta aí nos nossos episódios o que você tá achando. E, bom, você deve estar pensando, pô, é um podcast que cobre os 4 grandes de São Paulo, e um dos 4 grandes foi campeão, que é o Palmeiras, né? Sim, mas o episódio do Palmeiras iria ser gravado na quinta-feira, pelo Gama e pelo Thiago, mas felizmente, o Gama não pôde ir porque o Gama tava cobrindo o prêmio Mesa Redonda lá na Gazeta. Então ele tá realizando um sonho, então a gente ficou muito feliz em ver ele lá representando o Virada também. E, bom, nós 3 aqui, nós 4, nós somos sonhadores em busca de um objetivo, e o Gama conseguiu realizar um dos seus sonhos, que era trabalhar, cobrir um evento esportivo e conhecer várias pessoas, vários jogadores. Então, muito legal o que o Gama tá fazendo lá na Gazeta. Acompanhem ele lá. Mas, na sexta-feira, hoje, ele e o Thiago vão gravar um podcast sobre o Palmeiras campeão. Eu quis falar sobre o Santos porque, né, além de ser meu time, né, eu acho que é um assunto que a gente precisa falar bastante. Porque o que o Santos fez com o seu torcedor é brincadeira. Mas antes, vou pedir novamente, se inscreve no nosso canal, e ativa o sininho aí, as notificações, pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo. E bora lá. Vamos falar desse fatídico dia 6/12 de 2023. 6 de dezembro de 2023. Que, bom, o rebaixamento do Santos, ele se deu por essa data, mas ele foi construído ao longo de 3 anos, né? O Santos, mais uma vez, entrou em campo contra o Fortaleza na última rodada, assim como tinha sido no Campeonato Brasileiro de 2022.
em que o Santos perde pro Fortaleza em casa, 2-0, se eu não estou enganado. E em 2021, o Santos se salvou do rebaixamento num jogo contra o Fortaleza com gols do Marcos Leonardo, né? Marcos Leonardo que em 2021 herói, 2023 termina o ano como vilão por vários e vários motivos. E bom, o Santos fez mais uma partida ruim, uma partida lamentável, foi trágica. Você vê que é uma equipe totalmente desorganizada, abalada emocionalmente. O gol do Fortaleza, o primeiro, né, do Marinho, ainda teve isso, ainda foi um gol do Marinho, escancara com varziano, com todo respeito à Várzea, porque a Várzea tem times de Várzea que é muito mais organizado do que essa equipe do Santos. O quão ridículo é essa organização do Santos e quão ridículo são os jogadores, a comissão técnica, o trabalho que foi feito ali, que foi lamentável, né? Que acabou resultando no pior Santos de todos os tempos e a pior vexame, a maior vergonha da história do Santos, que é um rebaixamento para a Série B. E, bom, vou colocar aqui, ó, os culpados aqui, para quem tá só ouvindo, eu coloquei aqui, culpados. Primeiro de todos, né? Andrés Rueda. Mas é complicado. É muito complicado falar do Rueda, que eu nem terminei de falar do jogo. Você vê que é tão difícil fazer um episódio desse, ainda mais sozinho, que eu vou voltar aqui pro Santos, infelizmente pra thumb aí, e vou voltar a falar do jogo. Me desculpem aí, eu acabei me perdendo um pouco aqui, porque é um episódio difícil, gente. É um episódio complicado, é um episódio que não é fácil de fazer, porque além de eu estar expondo aqui o meu sentimento, eu tô falando com milhares de torcedores que estão tristes também. Então é complicado, né? Deu um desconto pra mim, que é difícil de falar numa situação dessa. Mas voltando a falar do jogo, os jogadores, eles entraram muito nervosos. O jogador do Fortaleza, o Marcelo Benevenuto, se eu não estou enganado é o nome dele, no intervalo ele destrinchou o que foi a partida do Santos no primeiro tempo. Ele falou que o Santos estava muito afobado, o Santos estava com medo de atacar por conta da situação que estava vivendo, e aí foi para cima com tudo e não viu e não prestou atenção no escanteio ali no contra-ataque, que o Marinho estava sozinho, e mais uma marcação errada de escanteio do Santos. A gente pode lembrar que contra o Vasco, o Santos também tomou um gol assim, naquele 4-1 na Vila Belmiro. O Vasco, né, que torcedores e jogadores alopraram o Santos, né, e tem que aloprar mesmo, faz parte do futebol. O Soteldo provocou, subiu em cima da bola, a gente achou legal, a gente falou, o futebol é isso aí, faz parte. E agora que tomou a pancada, vai ter que aguentar também a zoeira, não tem o que fazer. O Vasco se salvou, né? O Vasco, diferente do Santos, fez o seu papel, coisa que o Santos não fez. Assim, o que falar desse jogo? Um jogo muito ruim, mas que o Santos teve chances até de abrir o placar. Teve a bola na trave do Marcos Leonardo, que ele finaliza muito mal, o zagueiro tira ainda, a bola bate na trave, claro. O juiz deu um impedimento, mas eu acredito que o Furt não tava, então se fosse gol ia analisar lá. Mas não foi. O Marcos Leonardo perde outra chance também depois. O nosso querido Jean Lucas fez mais uma partida ruim. Aliás, ele acumulou partidas ruins nessa reta final do campeonato. Acho que desde a partida contra o Palmeiras ele não faz uma boa partida assim, ele faz partidas medianas para baixo, né? Assim, o Jean Lucas, ele tem um problema muito grande. Ele não sabe finalizar. E ele teve oportunidades, não só nesse jogo, mas em vários jogos aí com a camisa do Santos. Ele não conseguia finalizar. Mas é inadmissível um jogador que custou 6 milhões de euros chegar na cara do gol e chutar o chão. Ele chutou o chão. Ele chegou na cara do goleiro do Fortaleza e chutou no chão, depois de uma boa bola do Marcos Leonardo, um ótimo lançamento do Furt para o Marcos Leonardo. Então, assim, é o retrato do que é esse time do Santos. É psicologicamente abalado, porque é um lance
em que você vê que o jogador, ele fica com receio, ele não sabe o que fazer na frente do gol. E aí ele recua um pouco a perna e ele acaba chutando o chão. Porque ele tá tão indeciso do que ele vai fazer, ele tá tão nervoso que ele saiu na cara do gol e tem uma responsabilidade de fazer um gol que talvez livrasse o Santos do rebaixamento, que ele pipocou e chutou o chão. Um jogador de 6 milhões de euros, ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. Teve outro lance que ele perdeu também. O Lucas Braga acertou um cruzamento, né? Impressionante. Coisa que não acontece todo jogo, aliás, acontece a cada 80 jogos. O Lucas Braga acertar um cruzamento. E o Jean errou mais um gol. Jean que provavelmente não vai ficar no Santos na próxima temporada, né? O salário é altíssimo, tem uma dívida muito alta da sua compra, né? E, bom, Série B é outro patamar, é outro tipo de investimento. É muito difícil mesmo. É outro campeonato, eu não sei se o Santos vai conseguir manter alguns desses vários jogadores. Bom, nesse jogo, o Santos não teve tática, não teve nada. O Fortaleza fez o jogo dele tranquilo, leve, solto. O Santos chegou ao gol com o Messias. E, pô, Messias, sim, fraco tecnicamente. Mas ele sabe das limitações dele. E ele dá a vida. Não, ele dá a vida. Ele dá a vida. E, pô, é um jogador que é fraco, como eu falei, fraco tecnicamente, mas ele pelo menos ele sabe a limitação dele. Ele chuta a bola pra frente, ele não tenta sair jogando, ele não costuma fazer muita merda. Ele salvou o que poderia ser um gol do Fortaleza numa cagada do Dodô, que é outro que eu já vou falar aqui, que, meu Deus do céu, velho, o Dodô é impressionante, velho. É impressionante. É um ex-jogador em atividade. Ele não tem físico pra ser jogador do Santos, de qualquer equipe, e tá mais que explicado porque que ele era o quarto reserva do Atlético Mineiro, terceiro, quarto, sei lá, também agora não interessa. E assim, uma falha bizarra, várias falhas bizarras, não é à toa que ele sai no primeiro tempo a entrada de outro jogador que é a cara desse Santos rebaixado 2023, né? Lucas Lima, jogador que jamais deveria ter voltado a vestir a camisa do Santos depois de tudo que fez e pelo futebol demonstrado. Se fosse bom jogador, ele não estaria nesse Santos, né? Se ele estivesse jogando bem na época que ele foi contratado. Mas ele não estava, então ele foi contratado pelo Santos porque o Santos só contrata jogador ruim, jogador pereba, jogador bagre. É isso que o Santos faz na gestão André Rueda. Mas eu vou falar mais disso daqui a pouquinho. Vou terminar de falar do jogo aqui. Acho que a única coisa boa nesse jogo, assim, boa, entre aspas, foi o Jair, né? O Jair mostrou que poderia ter sido titular desde que voltou da sua lesão, né? Que foi uma lesão complicadíssima. Mas ele é o melhor zagueiro que o Santos tem. Impressionante. É impressionante como um moleque de 18 anos é o melhor zagueiro que o Santos Futebol Clube tem na atualidade. E, bom, espero que não vendam ele na próxima temporada. Espero que ele seja titular do Santos. Ele tem que ser titular do Santos porque ele vai ser peça importantíssima, né, nessa próxima temporada de 2024, que vai ser doída, sofrida. E o Santos vai ter que usar esses jogadores que o Santos vai ter que manter alguns, mas eu acho que não vai ser todos, né? Então vai ser muito difícil. E pra mim o Jair fez uma boa partida, merecia ter começado o jogo como titular. Merecia. É um bom jogador. E por último, eu tenho que falar de mais dois caras, né? Eu acho, não, mais três. Lucas Braga, horroroso, péssimo, não tem nível pra estar no Santos, era pra ter sido vendido faz tempo e não foi. Mais um erro de André Rueda. Mais um de não ter vendido o Lucas Braga, onde o jogador desvalorizou totalmente. E o Santos chegou a ter proposta de 4 milhões de dólares por ele. Tinha que ter vendido na hora. Não é jogador de Série A, não é jogador pro Santos Futebol Clube. Eu não sei nem se ele é jogador de Série B também. Não sei nem se ele é jogador de Série B. O Santos teve muitas oportunidades de vender e não vender. Soteldo. Pô, cara. Decepcionante, né? Que volta horrível do Soteldo, né? Problemas fora de campo. Jogador muitas vezes acima do peso. Foi afastado, né?
pelo Turro e pelo Falcão, que a gente vai falar daqui a pouco, na hora dos culpados. E, pô, nossa, é difícil falar de Soteldo, porque é um jogador que é diferente, mas ele tem que estar afim, tem que estar com vontade. E só ele no time também, ele não resolve. Ele não é craque de nenhum time. Ele não pode ser o melhor jogador de nenhum time. Ele é um bom complemento quando ele tá afim, tá ligado? Esse que é o problema. Eu não sei se ele tá. Se ele. Ele até ficou afim, né, nesse final de temporada e tal. Depois que o Marcelo Fernandes entrou, falou que ia dar a vida por ele. E até que em alguns jogos ele foi muito importante. Mas esse jogo a gente precisava do Soteldo, a gente precisava do nosso camisa 10, né? E eu falar a gente, porque tô com a camisa do Santos aqui. Como eu falei, esse é ser profissional, mas também vou ser um pouco parcial. Torcedor, né? O Soteldo não representou a camisa 10 do Pelé. Não representou. O Santos, a torcida do Santos, precisava que ele chamasse a responsabilidade no jogo de quarta-feira contra o Fortaleza e ele não chamou. E o último que eu vou falar aqui, que eu vou falar do Marcelo Fernandes depois, mas o último a falar desse jogo é o João Paulo. Difícil. E que situação complicada falando do João Paulo. Porque se o Santos sobreviveu 2 anos da gestão André Azueda na Série A, o João Paulo tem 70% aí de responsabilidade de ter mantido esse clube na Série A. Só que é aquilo. Ele começou a falhou contra o Atlético Paranaense, falhou contra contra o Fortaleza também, né? O goleiro não pode, não precisava, não tinha necessidade dele sair para querer jogar. Ele não é um jogador, como é que eu posso falar? Um goleiro que sabe jogar com os pés. Ele não sabe jogar de líbero. Não fazia sentido. O Santos estava com a bola na defesa. O Santos perdeu a bola e toma um gol do meio de campo. Então é complicado. O João Paulo é triste ver que ele foi de um possível ídolo e até ídolo para bastante gente, para um das caras desse fracasso do Santos aí. Bom, agora vamos para os culpados, que agora eu vou gastar um tempo aqui falando do senhor André Azueda, que é o primeiro culpado. Para mim ele é 80% e eu vou falar porque acho que ele é até mais, 90%, 95% desse rebaixamento do Santos, porque ele é um mentiroso, ele usou o Santos, ele mentiu demais para a torcida do Santos. Ele mentiu demais. Ele é um irresponsável. O que ele fez com o Santos não se faz. Não se faz com nenhum clube. Ele veio se espelhando no Bandeira de Melo lá no Flamengo, né? Que ia ser 2 anos aí de dificuldade. E no terceiro ano da gestão dele, ele já iria montar um time forte para que a próxima gestão viesse e tornasse o Santos um dos melhores times do Brasil, um time forte em 2024. Não preciso nem falar o que aconteceu, né? O 2021 péssimo. O Santos brigou para cair em todos os campeonatos paulistas que disputou com o André Azueda, brigou para cair em todos os campeonatos brasileiros que disputou com o André Azueda e caiu no último. O Paulista conseguiu se salvar, por incrível que pareça, porque merecia ter caído também. E, cara, fora os vexames, era um vexame em cima de outro. Mostrava incompetência, responsabilidade, a falta de profissionalismo do André Azueda, que, como ele falou, não sabia nada de futebol e tinha raiva, e tem raiva de quem sabe, né? É isso. Esse é o retrato do Santos. Essa frase, ela poderia ser escancarada se você for fazer um filme do rebaixamento do Santos, essa é a frase que tem que estar na capa do filme. Não entendo nada de futebol e tenho raiva de quem entende. E ele viu, e a gente viu que você não entende nada de futebol e tem raiva de quem entende, porque você, agora no final, até deu uma acordada, né? Contratou o Galo, que pra mim é um bom dirigente. Deu uma entrevista depois que ele falou que o Santos tinha muita coisa errada no Santos e que o principal problema pro Santos não ter ficado na Série A é que não tinha qualidade técnica. Ele falou, faltava qualidade técnica e acho que ele acertou. Mas de resto, o André Azueda errou tudo. E se a gente pegar desde a primeira gestão, com o Mazuco, que tá no Botafogo agora, né? Tratando jogadores ruins, jogadores que vêm de empréstimo, jogadores do Mirassol, Baço, o outro lá que tá, como é que fala?
tá punido, né, pela FIFA, não pode mais jogar, o Moraes. E outros jogadores, né, ele manteve isso, o Camacho vindo do Corinthians. Então, tipo, é lamentável. Lamentável. É difícil você organizar as ideias para você falar o que é essa gestão Andrés Ueda, só que é uma das piores gestões de futebol que eu já vi. 2021 foi horrível, 2022 foi tenebroso e 2023 foi o pesadelo, que ele disse que ia ser melhor. Ele disse que seria o ano que o Santos brigaria por coisas grandes no campeonato. Mas ele mentiu, porque começou 2023, as contratações dele foi Mendonça e Messias, 2 jogadores de equipe rebaixada. Quem mais? João Lucas, um lateral direito horroroso. E uma coincidência entre esses 3 jogadores, quando eles saíram dos seus clubes, a torcida comemorou bastante. E é estranho, né? Quando um jogador que você tá contratando um jogador bom, da sua ideia, na sua mente, né? Mente brilhante do Andrés Ueda. E a torcida da equipe que ele tá comemorando a saída dele, é meio esquisito, né? Aí mesmo assim você contratou esse jogador. É impressionante. São erros e erros. E aí acaba o Campeonato Paulista, o Santos faz um trabalho fenomenal, né? O Campeonato Paulista é humilhado pelo Ituano, jogadores dando risadinha no banco, Lucas Pires, Daniel, os 2 não estão mais no Santos, mas naquela oportunidade estavam, né? E, pô... E aí a resolução dos problemas do Santos ficaram em 3 jogadores. O Joaquim chegou um pouco antes e depois chegou o Lucas Lima, né? Que é mais um erro dessa gestão. O Joaquim acho que foi um acerto. O Lucas Lima foi um erro tenebroso. Não deveria ter voltado. E aí vem a solução depois do Campeonato Paulista, né? Agora o Santos vai brigar por Libertadores, como ele falou, né? Chegam ao Santos Gabriel Inocêncio, Bruno Mezenga e Luan Dias. O trio do Água Santa, que fez a final com o Palmeiras lá no Água Santa. Beleza. Não tem nível de Série A. Nem de Série B, nem, sei lá, de Série C. Não faço a mínima ideia. São jogadores horrorosos, tanto que o Mezenga, acho que ele jogou 5 jogos com a camisa do Santos. Faz muito tempo que ele não vai pro banco, o Luan Dias também. E eu não sei se até jogou o último jogo, mas foi por falta de opção. Então, o Santos começa o Campeonato Brasileiro com esses caras aí, horrorosos. E aí não é à toa que começa a ir pra parte de baixo da tabela. E aí, pô, cobrança da torcida, tem aquele episódio lá do jogo do Corinthians, em que tacam bomba. E a torcida ficou revoltada porque não aguentava mais. Daí o Santos foi punido, ficou sem torcida. E aí o Andrés Ueda resolveu abrir o bolso e contratar uma barca de jogadores, o mais caro, o Jean Lucas. E pô, o elenco melhorou um pouco, mas mesmo assim ainda é um elenco muito curto, muito fraco, um nível técnico baixíssimo. E que falha do Andrés Ueda, que, nossa, mano, não dá pra descrever o que o Andrés Ueda ele fez com o Santos. É praticamente um crime, é um cidadão que, meu Deus do céu. E meio a tudo isso, né, temos os outros grandes culpados, os diretores que o Edu contratou. A gente vai lembrar do Chumbinho, que durou uma semana. A gente vai lembrar do Edu Dracena, que tretou lá com o Carille, tretou com o próprio Rueda, e aliás ele odeia o Rueda, né, até hoje. Que trouxe um dos maiores erros da história do Santos, que foi Ricardo Goulart. Não quiseram trazer Alan Patrick, né? Pra que Alan Patrick, né? Muito caro, vamos pagar 500. É muito caro pagar 800 mil pro Alan Patrick. Vamos pagar 500 pro Goulart, 500 pro Angulo. E 150, 200 pro Johan Julio. Essas são a solução do time. E aí o Alan Patrick, a gente viu o que ele fez com o Santos no 7-1, né? Sofrido contra o Inter. Assim, nossa, aqui é um pior que o outro. E aí depois, em 2023, começou com o Paulo Roberto Falcão, o grande gestor, o grande responsável, que afastou o melhor jogador do time, junto com o seu técnico preferido, Paulo Turra,
Era um diretor que não sabia onde tava em Nárnia, não dava a cara a tapa. A gente vai lembrar do jogo no Morumbi, que o Santos tomou 4-0, ele antes do jogo, meditar com seu elenco, ele tá lá assistindo a final de Wimbledon. É palhaçada, né? E depois a gente vai lembrar vários episódios, né? O Dodô, falando que o Dodô vem da Itália, o Dodô tava no Atlético Mineiro, então ele nem sabia, acho que ele nem tinha poder, autoridade para contratar jogadores, sei lá, é péssimo. E não é à toa que o Santos caiu, né? Olha quem foi o gestor na maior parte do tempo, né? E agora veio o Galo até que fez um trabalho melhor possível, já chegou com a janela fechada, então muito difícil avaliar o trabalho dele. E agora vamos para a comissão técnica, né? Pô, o Santos teve 1 milhão de treinadores na gestão Rueda. E acho que o que teve um relativo sucesso, assim, foi o nosso querido Fábio Carille, salvou o time do rebaixamento, né? E até fez o Santos jogar melhor. E agora teve o aproveitamento do Marcelo Fernandes, foi bom. Mas, né, o resultado foi péssimo, né? Ele caiu com o time. Faltando 3 jogos, para acabar, o Santos precisava de uma vitória. E o Santos não conseguiu uma vitória em 3 jogos, foram 3 derrotas. Se o Santos empatasse os 3 jogos, estava salvo. Esse podcast aqui, esse episódio não existiria. Mas o Santos foi incapaz de conseguir isso. Assim, lamentável, né? É difícil. Nossa, o Santos teve Lisca, o Santos teve o Diniz, que foi péssimo, né? O Santos teve Orlando Ribeiro. Nossa senhora, é muita ruindade junto, velho. Muita ruindade. É muitas escolhas ruins, todas lideradas pelo senhor André Rueda Garcia, como diria Ricardo Martins. É um péssimo... Nossa, ele é o vilão. Ele é o vilão dessa história. É o André Rueda. Ele é o principal culpado. Por quê? Porque ele contratou todos esses caras que eu falei aqui. Ele contratou Falcão, ele contratou Dracena, ele contratou Chumbinho, ele contratou Diniz, que, bom técnico da Libertadores, né? Mas não tinha material humano para trabalhar no Santos. Contratou o Carille, bom técnico também, acho que foi o melhor da gestão dele. Mas contratou o Odair Helma, contratou o Paulo Turra, contratou, Lisca, né? Não posso esquecer do Lisca. Fora os jogadores maravilhosos que ele contratou, né? Jogadores gênios da bola. Incrível. Qualidade técnica era o sobrenome desses caras. O cara contratou Camacho. E a gente vai lembrar, tipo, da frase icônica, né? Ele renova com o Camacho para essa temporada de 2023 e fala: não é o Beckenbauer, mas o salário é baixo. O barato saiu caro, né? O barato saiu caro. Jogadores baratos são ruins. Não existe o bom e barato. Não existe o bom e barato. O bom e barato é lenda. É lenda. Ou é exceção. É exceção. Porque se é bom e barato, logo mais o cara vira bom e caro. Porque ele não vai ser bom e barato pro resto da vida. Então, na maioria das vezes, o bom e barato, ele não existe. Ele não existe. Um exemplo de bom e barato, o Pituca. Quando começou no Santos, ele era bom, ele era barato. Agora ele tá voltando, e provavelmente ele não vai ser barato. Entende? Ele não vai ser barato. Provavelmente ele vai ser bom e caro. Porque você tem que gastar dinheiro para ganhar dinheiro. Você tem que gastar dinheiro para ganhar dinheiro. É investimento. É investimento, não é gasto. Se o Santos tivesse montado um time competitivo, iria alçar voos maiores nos campeonatos. E ia entrar mais dinheiro na renda do Santos. Mas não, ele preferiu montar jogadores ruins, subir moleques prematuramente, vender moleques a preço de banana. O David Washington, 15 milhões de euros. O Ângelo, 15 milhões de euros. O Kaique, 8 milhões de euros. E o dinheiro acho que nem veio para o Santos total, porque o Santos teve problema com o fisco espanhol por causa da venda do Neymar. Além da gestão ruim do Rueda, teve vários desses outros problemas aí de gestões passadas, né? Não é que ele pegou um mar de flores, né? Ele pegou uma situação difícil, mas ele sabia, né? Ele sabia. Ele não era idiota. Ele até emprestou dinheiro pro Santos. Então ele não é coitado, não. Não vou passar pano pra ele, não. Até porque não tem como, ele rebaixou o meu time, que nunca tinha sido rebaixado. E agora não pagou o salário dos jogadores no quinto dia útil, que foi ontem, né? Foi ontem. Não pagou
na quinta-feira. Não pagou o salário dos jogadores e funcionários, porque agora não é mais mandato dele, agora não é problema dele, agora ele vai curtir a aposentadoria dele, que ele continua milionário, e o Santos, provavelmente deixará de existir. É drástica essa minha fala, mas a gente vai falar isso daqui a pouco, já tem 31 minutos de podcast, mas eu vou passar aí para a última questão aqui, que são os jogadores. Que jogadores ruins, hein? Meu Deus do céu, lamentável. E eu quero falar de um aqui, que pra mim é a cara desse time. Você vai falar, mas ele nem jogou tanto assim. Mas Steven Mendonça, o Speed Mendonça, né? Pra muitos, Slow Mendonça. Que jogador, hein? Que jogadorzinho. Meu Deus do céu, velho. Assim, vontade zero. Vontade zero. Negativa a vontade do Mendonça de estar em campo, de representar a camisa do Santos. E aí a gente entende porque a torcida do Ceará odiava ele. Eu já falei isso nesse podcast. Já falei isso. Estou falando de novo, tá vindo um déjà vu aqui na minha mente. Porque pra mim ele é retrato desse time. É um time descompromissado. É um time que os jogadores, a véspera de um jogo importantíssimo contra o Atlético Paranaense, os dois chegam bêbado lá, chegam atrasado. Um faz algazarra lá, prejudica o time e racha o elenco. É isso. São jogadores assim, Marcos Leonardo, pô, tinha tudo pra sair com muito carinho da torcida, vai sair pela porta dos fundos. Jean Lucas vai sair pelas portas dos fundos. Quero ver se ele vai ser santista agora, né? Porque ele é santista, ele voltou pro Santos porque ele ama o Santos. Mas ele foi muito responsável nesse rebaixamento também, porque não jogou absolutamente nada. Ele era um dos líderes técnicos dessa equipe e ele não jogou nada há uns 10 jogos. Quero ver se ele ama o Santos mesmo, se ele vai reduzir o salário dele pra ficar. Porque vai ter que reduzir. Se ele ama, ele reduz. Se ele ama, ele vai reduzir o salário. Eu duvido que ele vai fazer isso. Eu duvido. Aí a gente vai ver qual time que ele vai amar agora. Não faço a mínima ideia. Pô, Soteldo não preciso nem falar, né? Já falei um pouco. Atos de disciplina. É um jogador também que né? Acho que já deu. Acho que ele vai embora do Santos porque o salário é alto. Também quero ver se ele ama o Santos mesmo, como ele diz. Não vai amar. O salário vai bater mais alto. Esses caras, como o Noronha falou, né? O Felipe Noronha falou, eu não sei se eu quero que eles vão todos embora ou se eu quero que eles fiquem pra eles sofrer a besteira que eles fizeram. Eu não sei, eu não faço a mínima ideia. Mas o meu lado racional diz que a maioria desses caras tem que ir embora, porque o Santos tem que montar um elenco de Série B. E com esses caras, né, não dá. Já deu o que tinha que dar, já esgotou. Assim, o João Paulo, que eu posso falar do João Paulo, o que eu já falei, perdeu a oportunidade de ser ídolo. Foi muito mal. E tem toda aquela história da faixa de capitão nesse último jogo aí, em que ninguém queria pegar a faixa. Isso mostra quão bundões esses jogadores são. Ninguém quis assumir a responsabilidade de ser o capitão do rebaixamento do Santos. Eles estavam com medo, eles estavam cagados. E outra coisa, eu vou voltar a falar do Mendonça aqui. Não é perseguição, não. É porque ele é um jogador muito displicente e ele deu risada na cara do torcedor, peitou o torcedor lá. Torcedor assim, um moleque, né? Aí ele foi pra cima, né? A hora que veio a torcida organizada trocar ideia com ele, ele ficou no pianinho, né? Ficou tranquilinho, né, Mendonça? Aí mandou o torcedor calar a boca, né? Porque era um adolescente ali, né? Agora com a torcida organizada, quero ver se manda calar a boca. Não mandou, né? Não mandou. Nossa, assim, dá para entender? E agora eu quero saber, Marcelo Fernandes, por que o Mendonça não entrou nesse último jogo? Porque é um dos salários mais altos do time. É um jogador experiente, né? Que entrou na maioria dos jogos. Ele não entrou nesses dois últimos, né? Eu não lembro se ele entrou com o Atlético Paranaense. Mas contra o Fortaleza ele não entrou. Quem entrou pra salvar, pra ser a solução, pra ser o salvador da pátria? Um moleque, Wesley Patati. Que pra mim não tem nível pra jogar no Santos, não tem nível de profissional. Mas, pô, jogar o moleque na cova dos leões, como vocês jogaram, é cruel. Tó, Patati, salva um time que nunca caiu, o time do Pelé aí do rebaixamento. Vai lá, entra lá e faz um gol, dá uma assistência e salva aí esse time. Enquanto o Mendonça tá lá, sentadinho no banco lá, tranquilo, bebendo a aguinha dele, bebendo o isotone. Esse cara tinha que estar dentro de campo. Ele tinha, pelo que ele ganha,
e pelo que ele diz que joga, pelo que acham que ele joga. Times da Série A, não se enganem com esse jogador, porque ele é um farsante, ele é péssimo, ele é horrível. Ele é horrível, ele não se importa com o torcedor, ele não se importa com o momento da equipe, ele dá risada na cara do torcedor. Ele dá risada na cara do torcedor. Então, times da Série A que provavelmente vão atrás desse cara, fiquem espertos, porque ele pode ser um dos piores investimentos da sua história, como ele foi do Santos. Custou muito, porque ele custou 10 milhões de reais e 500 mil por mês, e não entregou nada. Pra mim, ele é uma das caras desse time, desse fracasso, assim como o Jean Lucas, que eu já falei, 6 milhões de euros, o cara não pode chutar o chão. Marcos Leonardo não pode fazer o que ele fez no último jogo contra o Atlético Paranaense, chegar bêbado, é uma vergonha. É uma vergonha que o Marcos Leonardo fez. O João Paulo tinha que pegar a faixa de capitão, não pegou, saiu do gol de forma ridícula. Soteldo, pra mim, vergonhoso também, não chamou responsabilidade. E depois é um bando de bagre. Fora esses daí que a gente esperava alguma coisa, né? É um bando de bagre, bando de cara ruim, bando de cara que não deveria estar no Santos e não são jogadores de Série A. Bom, é isso que eu tenho que falar da parte dos culpados. E agora eu vou fazer uma breve... O que fazer? E agora, o que fazer? O novo presidente do Santos, que será eleito no sábado, ele vai ter uma missão muito difícil. Muito difícil mesmo, porque, nossa, pegar um time na Série B, sendo que o senhor Andrés Ueda adiantou 30 milhões da cota de TV para a próxima temporada, que provavelmente é o que o Santos iria ganhar, então o Santos não vai ter cota de TV. Da onde que o Santos vai tirar dinheiro? De bilheteria não é, porque o estádio é pequeno, e para jogo de Série B, né, o ingresso tem que ficar mais barato, né? Não acho que eles vão cobrar mais caro no jogo de Série B, até porque ninguém vai, né? E, pô, nossa, é difícil. É muito difícil. São 38 minutos que eu tô aqui falando. E ainda tenho muita coisa pra falar, mas eu tenho que encerrar esse podcast. E, pô, vai ter que vender jogadores, né? Vai ter que vender os jogadores. Vender esses pé de rato aí que estão no elenco do Santos. E agora eles são jogadores de Série B, né? Então o valor deles vai cair drasticamente. Pelo menos a metade. O nosso querido... Caramba. Marcos Leonardo. Será vendido por migalhas. Pode ser até que um time brasileiro compre ele, né? O Santos vai precisar vender. De qualquer forma esses jogadores de salário mais alto. O Morelos não vai ficar, né? Jogou 2 jogos no Santos, e o Santos foi rebaixado. Ele tem a cláusula lá de rescisão, caso o Santos fosse rebaixado, e o Santos foi. O Rincon a gente não sabe. O salário dele também é 300 mil para uma Série B alto. O Santos tem um dos maiores salários da Série A, 12 milhões de folha salarial. 12 milhões, e esse time caiu. É impressionante. Vai ter que reduzir muito essa folha salarial, não sei quem vai ficar. Quem quiser ficar, os que dizem que amam o clube, vai ter que reduzir muito salário. E tem alguns jogadores que eles têm que ser expurgados do Santos. Agora, tinha que ter expurgado no momento que encerrasse o jogo. Lucas Braga, não dá mais. Todos os laterais do Santos. O Kevson empresta, o Felipe Jonathan vende, porque é um jogador que você não pode contar, um jogador que não tá nem aí com o time também. Tava lá no Ceará, lá já, e o Santos sendo rebaixado. E ele não tava com o elenco. O Alisson vai ter que ficar, né, porque, né, ele machucou, então você tem que renovar com ele. Mas também não sei se ele tem nível de Série B. É difícil. Todos os emprestados, nenhum pode ficar. Não tem nenhum que vai ser útil pro Santos na Série B. Nenhum. Você vai ter que fazer uma reformulação total. E contratar jogadores que saibam jogar a Série B. Porque é um estilo de jogo diferente, é um jogo menos técnico, é um jogo muito mais físico e é um jogo que tem gramados ruins. A Série B tem gramados ruins. Então o Santos vai ter que contratar jogadores que saibam jogar essa competição. Esses Léo Gamalho da vida aí, não sei quem, esses caras. Vai ter que ser isso aí. E... pô, o que mais que eu tinha que falar? É difícil. E basicamente é isso. Contratar um técnico que saiba como é treinar uma equipe de Série B. Que o Santos se tornou agora, infelizmente. E, bom, sobreviver. Porque a chance do Santos não voltar
em 2025 ela é muito grande. Não voltar pra Série A, porque... Nossa, é um time que não vai ter receita. É um time que não vai ter receita, porque a receita vai ser extraordinária, vão ser a venda de jogadores. E eu espero que, por favor, não vendam um Jair, porque ele vai sair por preço de migalha. Não vendam um Jair. Vendam outros jogadores que não aguentam mais. Lucas Lima, esses caras, manda embora. Não tenta rescindir. O que não der pra rescindir, empresta. Ou vende. Não der pra vender, rescinde. O que não der pra rescindir, empresta. Não dá pra a maioria desses jogadores, 95% desse elenco, ficar no Santos da próxima temporada. Não tem como. Acho que desses daí, o único que eu acho aceitável, que eu acho que deve permanecer é o João Paulo. O resto, eu não sei. Eu acho muito difícil. Talvez eu faça esse programa mais pra frente, a gente vê quem que vai ficar, quem que vai sair. Faz uma tier list aí, não sei. E é isso. São 42 minutos que eu fiquei falando dessa tragédia. Mas é aquilo. Ano que vem estaremos aqui falando do Santos na Série B e no Campeonato Paulista, porque só vai disputar 2 campeonatos, né? Que o senhor Andrés Ueda disse que ia ser convidado pela CBF a disputar a Copa do Brasil e até agora não foi, né? Estamos esperando esse convite aí. Patético. É um dirigente patético. E assim, só pra encerrar, pô, ele negligenciou o futebol. Hoje em dia, as maiores rendas você ganha conforme o desempenho da sua equipe. E ele ficou fora de 3 campeonatos aí. Série A, né, obviamente, que paga muito melhor que a Série B. Copa do Brasil, que é o campeonato que mais paga no cenário nacional. Acho que até na América do Sul, não sei. E a Sul-Americana, que paga também, né? Que paga, é uma renda extra, né? O Santos conseguiu ficar de fora de todos esses campeonatos e vai disputar apenas 2. Temporada dos sonhos para os jogadores e comissão técnica, né? Porque vão disputar o quê? Só pode ter 12 jogos, 50 e poucos jogos na temporada, né? Nossa, ai, que coitadinhos deles, né? Coitadinhos deles. Agora eles não podem reclamar de cansaço, né? Porque o Santos vai disputar 2 jogos na temporada. E assim, vai ser difícil ver o Santos jogar contra o Amazonas lá, Paysandu. Mas é aquilo, o torcedor não vai abandonar a equipe. Eu não vou abandonar. Espero que vocês também não abandonem. E vamos torcer para que entre alguém competente no dia 9 de dezembro e que traga o Santos para a Série A novamente e que faça o Santos ser grande novamente, porque o Andrés Ueda apequenou o Santos. Apequenou o Santos. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui, 44 minutos. Muita coisa eu falei. Mas é isso. Deixa seu like, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, tá passando aqui embaixo aí, ó, @ViradaPodcast. E tamo junto e falou.